Uma madrugada de pânico para os moradores da praça. Na boca do crime! Olá, ouvintes! Bem-vindos a mais um Na Boca do Crime. Na Boca do Crime, seu programa de crimes, crimes virtuais, crimes da rua, crimes do cotidiano. Hoje, ouvintes, estarei apresentando aqui, como vocês bem sabem quando eu faço essa introdução, o programa solo. O patrão teve de fazer uma viagem lá para Minas, então estamos aqui para mais um programa eu e você. E hoje temos um tema um pouco, na verdade, bastante delicado e que vem ganhando bastante notoriedade nesses últimos meses, né? Muitos ataques a escolas vêm acontecendo, e especialmente aqui o ataque de 5 de abril na creche em Blumenau, que foi uma barbaridade. E nós vamos comentar sobre eles em detalhes. No entanto, como vocês já devem estar bem sabidos, né? Lido muito e visto muitas coisas sobre o caso, eu acho que é interessante também trazer uma abordagem um pouco mais dinâmica sobre o panorama geral desses ataques. Como os ataques nos Estados Unidos podem ter influenciado muito o cenário brasileiro hoje, em que parece que a cada mês vem aumentando não só o número de ataques, mas também de potenciais ataques. Você vê por aí, por exemplo, a polícia agindo sobre diversas denúncias no Twitter, cumprindo diversos, por exemplo, em São Paulo, nós vamos falar sobre isso em detalhes um pouco depois, falando muito sobre cumprir mandados de busca e apreensão em casas de alguns estudantes, pessoas que utilizam as redes sociais para falar sobre os crimes, que ficam idealizando, né, muitos das pessoas que participaram de massacres e outros ataques. E, ouvintes, nós não podemos falar desses massacres contemporâneos, né, sem falar primeiramente um pouquinho, né? Obviamente vocês já viram, já foram feitos muitos vídeos sobre isso, contando a história, mostrando um minuto a minuto. Tem um material muito bom aqui, que inclusive aqui no Na Boca do Crime nós já falamos também em outros programas por aí, já foi coberto extensivamente. Mas tudo começou de fato com um massacre em Columbine. Mas isso é uma coisa curiosa. Como o massacre de Columbine influenciou toda uma geração, influenciou esse fenômeno, né, que ninguém esperava na época, no caso em 99, que fosse tomar essas proporções de hoje. Há estatísticas de que desde o massacre de Columbine houveram quase 400 ataques à escola só nos Estados Unidos. Isso não são nem dados oficiais. Muitas vezes o governo ele não divulga, lá o governo americano não divulga esses dados. No entanto, agências independentes afirmam que já houveram pelo menos quase 400 ataques desde 99. Então, você consegue imaginar que em 24 anos, desde Columbine, obviamente já houveram casos similares. No entanto, o que nós vemos hoje, que eu acho que é uma coisa muito importante de ser falada, de ser comentada, né? E que também várias pessoas já identificaram que é uma causa, né, para o que acontece hoje, e aqui no Brasil principalmente pela forma que esses ataques são feitos, idealização dos autores desse massacre, a forma como foi feito. No caso, nós podemos lembrar, né, em Columbine, uma dupla invadiu a escola e eles gravaram tudo, eles fizeram, existe até vários documentos de áudio e vídeo mostrando a preparação, mostrando durante, enfim, foi uma forma que ficou na cultura popular muito icônica e foi bastante amplamente pelo mundo todo noticiada. Tintim por tintim, de minuto a minuto, como eles se vestiram, como eles agiam, as ideologias que eles seguiam, né? A forma como tudo foi feito. E isto causou um fenômeno que hoje ocorre uma
por parte, não só lá nos Estados Unidos, mas também aqui no Brasil, eu acho que é muito prevalente essa idealização aos assassinos de Columbine e a forma como eles fizeram as coisas lá nos Estados Unidos, né? A forma de se vestir, né, uma das coisas principais. No caso, obviamente, algumas diferenças quanto a armamento, que aqui no Brasil o acesso à arma é muito difícil, apesar de que houveram, né, no caso eu falo arma de fogo, apesar que, por exemplo, o massacre de Aracruz, que eu vou focar aqui um pouco depois, ele foi feito utilizando armas de fogo, em que muitos filhos de policiais ou pessoas que têm uma arma de fogo particular se utilizam delas justamente para cometer esses atentados. No entanto, lá nos Estados Unidos, fazer um ataque que leva muito mais vítimas é muito mais fácil, né? Devido a esse acesso a armas de fogo. E isso você vê justamente nesses anos mais recentes, especificamente 2021 e 2022, para vocês terem uma ideia. Em 2021, mais ou menos, houveram por volta de 30 e poucos ataques escolares. Isso aqui no Brasil é uma coisa interessante, porque a gente, por exemplo, muitas vezes chega aqui pra gente, um ataque ali que tomou proporções nacionais, outro ataque ali, mas nós não fazemos ideia de quantos ataques vão acontecendo de fato, ano a ano por lá. E você vê essa cifra, né, de 40 ataques, no caso de 2021, isso durante a pandemia, né? Foram por volta de quase 40 ataques. E, obviamente, para ser quantificado como um ataque, não necessariamente precisa ter vítimas, só precisa ter a intenção. Muitas vezes, justamente pelo investimento em segurança que eles fazem lá, que é um caso que está, uma discussão que está vindo aqui para o Brasil, eles conseguem impedir muitos ataques antes que eles ocorram. E já em 2022 houveram mais de 40 ataques. Passou essa cifra, né? Então você vê que a medida, com o passar dos anos, justamente uma coisa que é bem alarmante lá para eles, é que esse número vem aumentando. E aqui no Brasil nós vemos a mesma coisa. Com o passar dos anos, se vocês forem se lembrar, né, um caso bem antigo, mas que chocou aqui no Brasil, por ser um dos, eu imagino, né, eu posso estar errado, mas pelo menos um dos que mais impactou foi aquele ataque no Rio de Janeiro, em que um homem armado entrou numa escola, e cometeu um massacre no Rio de Janeiro, né, e matou várias crianças. Já faz alguns anos. Desde então, o número de ataques aqui no Brasil vem aumentando consideravelmente, não chegando num patamar próximo dos Estados Unidos, mas mesmo assim levantando diversos alarmes por aqui, principalmente agora, o final de 2022, início de 2023, nós já tivemos um ataque em março aqui no Brasil, nós tivemos agora o ataque na creche, que foi uma barbaridade, que foram realmente criancinhas, uma média aí de 4 a 7 anos de idade. E você tem também, por exemplo, já no final de 2022, tem um caso icônico também, que foi o massacre de Aracruz, que justamente, e claro, não podemos deixar de falar também do massacre de Suzano, que literalmente de forma infame é conhecido como o Columbine Tupiniquim, pela forma que também ter sido executado por uma dupla, eles claramente terem tirado inspiração direta e terem praticamente tentado agir de forma praticamente igual a eles, vestindo as mesmas coisas, agindo da mesma forma, né? Então nisso a gente vê lá nos Estados Unidos que eles adotaram, e agora falando um pouco sobre políticas adotadas por lá, eles investiram de forma extremamente pesada em segurança escolar lá. De que forma? Desde Columbine, né, e também desde que essas políticas foram sendo aprovadas, foram praticamente mais de bilhões de dólares sendo investidos ao longo dos anos para aumentar a segurança. E aumentar a segurança de que forma? Aumentar ela com câmeras de segurança
detectores de metal, linhas de denúncia que os alunos eles podem, por exemplo, porque muitas vezes isso é até virou um meme, né? Que o famoso meme do não, o que o cara te manda uma mensagem falando: "Ei, cara, não vem amanhã para a escola não. Eu gosto de você". E isso muitas vezes acontece lá nos Estados Unidos, que muitas vezes os autores, né, dos ataques, eles deixam pistas antes de cometer, seja em mudanças comportamentais extremas ou pessoas próximas a eles que de fato recebem avisos ou até mesmo a pessoa chegar nele e falar assim: não vem amanhã não. É exatamente assim. Só que em muitos casos eles não têm para quem falar, ou até justamente por ter virado um status de meme, né? Eu já vi, por exemplo, algumas reportagens lá de alguns ataques americanos que teve um fulano que recebeu algo assim de um amigo dele, só que ele pensou que era brincadeira, né? Ele veio a pessoa: tá bom, mano, eu não vou pra escola amanhã não. Só que aí, né, de fato no dia seguinte acontece. Então, eles investiram de forma muito pesada nessa segurança escolar, e também diz que denúncia justamente para ser uma forma preventiva quanto a esses ataques. Por exemplo, só em 2021 foi direcionada uma verba que no caso foi um recorde de 3 bilhões de dólares, se você pegar a cotação do real, mais de 15 bilhões de reais só em 2021 para equipar as escolas com sistemas e serviços de vigilância, né? O que mostrou um crescimento exponencial dos dados anteriores. Agora, isso é uma coisa até paradoxal. Em que sentido? Houve um aumento exponencial e que a cada ano, desde 99, vem crescendo, vem sendo direcionadas mais verbas lá nos Estados Unidos para combaterem, né, esses ataques escolares. No entanto, o que você vê é que a cada ano, na realidade, esses ataques vêm aumentando. E isso vocês tendo em mente que as escolas são equipadas com câmeras de segurança, sistemas que monitoram também em redes sociais de alunos, né, com os disques denúncias, e não só isso, mas também até guarda armada, que tem muitas escolas lá nos Estados Unidos agora que tem seguranças privados, até chegando ao ponto até de às vezes militares da reserva sendo utilizados para serem seguranças privadas dessas escolas, e também em escolas públicas, justamente para desencorajar os estudantes e também ter uma resposta muito mais eficaz do que quando acontecia simplesmente, por exemplo, que o cara entra na escola com uma arma e não tem ninguém para impedir ele, porque ele é o único equipado, né? Enquanto, por exemplo, até mesmo os seguranças da escola não tinham absolutamente nada. E mesmo com todas essas medidas, o que vem acontecendo nos Estados Unidos é do número de ataques vir aumentando consideravelmente com o passar dos anos desde a tragédia de Columbine. E se você pegar agora passar para o exemplo brasileiro, apesar de tudo que vem rolando, né, e também de serem publicados assim vários estudos, e isso é até uma coisa que muita gente tem interesse em estar investigando sobre, de que talvez muitas vezes guardas armados, mas também essas medidas de segurança, elas servem muito mais para desencorajar brigas entre os estudantes lá dentro da escola, né? Muito mais difícil com tudo isso, por exemplo, sei lá, você praticar um bullying mais pesado, no sentido físico, é muito difícil também ter questão mais de briga mesmo, né? Física entre os adolescentes, e que é muito mais eficaz nesse sentido de desencorajar briga e violência dentro da escola, mas na hora que alguém vem com uma intenção letal mesmo, essas medidas não são tão eficazes assim. E justamente porque já faz bastante tempo que tudo isso vem sendo aplicado, de toda essa tecnologia ser uma aliada nesse combate. Porque, por exemplo, o que vem acontecendo em ataques recentes é que o estudante ele chega lá, tudo, e a resposta é mais rápida. Tem os guardas lá também, tem
forças-tarefas da polícia são especializadas em responder esses ataques por lá. No entanto, muitas vezes o cara chega e ele consegue levar algumas pessoas, né? Por exemplo, o que aconteceu em Columbine? A resposta foi extremamente demorada. Houve, até, por ser muito, muito bem planejado, a dupla lá de Columbine botou algumas ameaças a bombas aí no meio. Então a polícia não pôde entrar lá direto. Ficou num pega-pega lá dentro e os caras saíram fazendo a chacina dentro da escola, praticamente sem oposição. Então o que acontece hoje em dia é, apesar de ter todas essas ferramentas de resposta rápida, muitas vezes o cara chega e ele consegue cometer assim uma atrocidade, obviamente não no mesmo grau, mas ainda assim ele consegue executar. Então há uma discussão muito grande lá de formas alternativas do que se pode ser feito para desencorajar esses ataques. E tanto é que eu vi isso sendo bastante noticiado recentemente, de que eles estão testando uma ideia de grupos de apoio a estudantes com essas tendências que são identificadas. Mas é muito difícil, cara, porque tem gente sim que, por exemplo, aqui no Brasil é muito comum você ver esses autores de atentados deixando tudo às claras ali na internet. Por exemplo, se eu não me engano, o autor do Suzano, ele deixou bem claro, assim, horas antes do ataque, dias antes, que ele estava com fotos pagando homenagem, né, para a dupla de Columbine. Ele também tinha laços com o Dogola. Quanto tempo faz que a gente não menciona o Dogola aqui Na Boca do Crime? Tinha laços nos chãs lá, que também pediram dicas, enfim, avisaram no chão com bastante antecedência que iam cometer esse atentado, né? No entanto, mesmo assim, foi muito... não teve nenhum tipo de acompanhamento, porque é muito difícil. As pessoas estão ficando mais inteligentes quanto a isso. Então tem muita gente que não dá pista nenhuma e só chega lá e faz, do nada. Entendeu? Fica planejando na surdina e só chega lá e executa e pronto. E como evitar nesses casos, se não por uma via assim, mão na massa, de fazer essas coisas na própria escola, aumentar o número de programas educacionais, programas de prevenção, programas para combater o bullying, etc. Isso são questões que vão cada vez sendo mais discutidas, mas que não muda a dificuldade dessa empreitada, né? Como você vai evitar algo que o cara pode simplesmente um dia acordar, decidir que quer fazer isso, vai para a escola e mata um na facada, entendeu? E se nos Estados Unidos a situação é tão complexa assim, você imagina, ouvinte, aqui no Brasil, como é que é isso? Em que nós somos ainda, nesse quesito de combate, né, a ataques, a atentados, a massacres, um país muito novo. Por que muito novo? Porque o Brasil não está acostumado a lidar com essas coisas. Apesar de, por exemplo, já temos ataques antigos como o da escola do Rio de Janeiro. Não há experiência por parte das autoridades muitas vezes, e tampouco uma frente unida que vai dizer assim, não, nós vamos lidar com o problema dessa forma. Por exemplo, você vai pegar, sei lá, investimentos em segurança escolar aqui. Olha, foi necessário, já houveram investimentos nesse sentido, mas numa escala de, por exemplo, você querer de fato melhorar a segurança escolar através de equipamentos e tecnologia e ter segurança armada lá dentro, você precisou de um ataque numa creche, por exemplo, para chegar lá o prefeito do município em que ocorreu, né? No caso aconteceu em Blumenau, lá em Santa Catarina, e também o governador do estado, para começar a discutir sobre haver a contratação de segurança privada, de pegar militares da reserva, serem remunerados, né, como seguranças privados, lá armados, e mesmo assim o povo ainda não sabe muito bem o que fazer. E isso já vem sendo um problema lá nos Estados Unidos há tanto tempo, e também aqui no Brasil. Porra, quantos ataques a gente não vem tendo ao longo dos anos? Teve o de Suzano, era para ter sido, se o de Suzano não foi um alerta, eu não sei o que foi.
entendeu? Você teve o de Suzano, você teve o de Aracruz, agora você teve o de Blumenau. São necessárias medidas mais enérgicas, cara. Nós tivemos aqui recentemente, que no mesmo dia, né, do massacre de Blumenau, que chegou o ministro da Justiça, ele anunciou que ia liberar 150 milhões de reais para ampliar a atuação das rondas, dos grupos de policiais militares, que ficam fazendo policiamento, das unidades estudantis aí, e também a criação de forças-tarefas para ajudar. Mas você para pensar um pouquinho e se pergunta, ouvinte, pô, a maioria das escolas não tem dinheiro nem para pagar os professores direito. Imagina para fazer investimentos em segurança, e eu não estou falando só dizer que está ali no papel investição, estou falando em investimento de qualidade, lá para justamente prevenir esses ataques. É uma situação complicada, cara. Se lá nos Estados Unidos você tem investimentos assim de anuais de 3 bilhões de dólares, que dá uns 15 bilhões, né, na cotação, aqui no Brasil não é 150 milhões para o Brasil inteiro que vai fazer uma mudança significativa, cara. Então, com esses últimos ataques, eu imagino que a conscientização vai aumentar bastante, está aumentando sim, justamente também pelo pouco intervalo que anda tendo. Porra, nós tivemos aqui um ataque em março agora desse ano, e agora nós tivemos outro agora em Blumenau, né? E esse realmente, por ser feito diferentemente de uma escola, foi feito uma creche, né? Mas antes de falar um pouco mais a fundo sobre esse ataque de Blumenau, vamos falar um pouquinho sobre como é feita, por exemplo, essa questão da idealização de Columbine, como isso se traduz aqui no Brasil, e por que de fato a tendência brasileira e também de outros países do mundo é seguir esse modelo americano e com o passar do tempo ir aumentando exponencialmente esses ataques, né? Se vocês se lembrarem bem, esse atentado nas escolas de Aracruz, e por que escolas? É porque não foi em só uma. O autor, né, do massacre de Aracruz, ele primeiro entrou em uma escola, isso lá no Espírito Santo, ele entrou em uma escola, ele de fato levou algumas pessoas, tiveram muitas feridas, ele matou uma menina de 12 anos, chegou a morrer, e também 4 professoras, né? E depois de ter cometido esse atentado nessa primeira escola, ele foi andando para uma escola que estava a 1 quilômetro de distância, e também cometeu o atentado nessa escola, e não satisfeito, ele pegou o seu carro e saiu dirigindo até a casa dos pais. No caso, o autor do atentado, ele chegou nessa primeira escola de carro, com uma .40 e uma .38, que depois foi descoberto que eram as duas armas do pai dele, né? Uma que era uma arma dele como policial militar, e uma outra que ele tinha com uma arma privada. E nisso, o autor ele chegou lá nessas escolas e teve tempo suficiente. Nas reportagens, se você for averiguar um pouco, você vai ver que ele cometeu o atentado nessa primeira escola e ele foi andando, e quando ele tinha chegado na segunda escola, um pouco depois, não teve nenhum tipo de comoção, porque as notícias não tiveram tempo de chegar lá. A polícia não chegou a tempo dele andar esse 1 quilômetro lá para outra escola, entendeu? A resposta foi extremamente demorada. Ele teve tempo de fazer a ronda em 2 escolas e ainda sair com o carro foragido. Então você vê que o Brasil é muito inexperiente. E você fala, mas ele não deveria na teoria ter um pouco mais de experiência em lidar com isso, já que teve já há tanto tempo o massacre lá no Rio de Janeiro. Muitas vezes as unidades policiais, cara, elas não estão preparadas, isso aqui é uma realidade, para lidar com esses tipos de crime em escola. Elas não têm o tempo de resposta necessário para ir lá e lidar com isso de forma efetiva. E para mim esse é um dos maiores exemplos desse absurdo.
de que o cara, o autor fez tudo, era um rapaz, né, de 16 anos, ele teve tempo de fazer tudo o que ele queria. E ainda sair andando de carro para casa dos pais dele. E um dia depois, né, no caso na noite do crime, que ele foi autuado lá na casa dele, tiveram que pegar todas as câmeras de segurança e tudo mais. E a forma que ele chegou na escola, que ele saiu andando por aí também é uma coisa assim de... que você vê as claras referências justamente a Columbine e também, no caso, né, aqui eu pegando o exemplo brasileiro, a Suzano, em que ele chegou exatamente dessa forma, com uma suástica, né, utilizando um braço, uma suástica, com uma máscara, né, uma máscara de caveira cobrindo a boca e o nariz, vestido todo de preto e armado com uma .40 e uma 38. E isso justamente assim que a dupla de Columbine se vestia, né, todo de preto. E também o próprio autor os autores do massacre de Suzano. Nisso, o rapaz de 16 anos ele foi preso depois, justamente à noite. E a polícia comenta que quando chegou na casa dele, ele estava junto aos pais, na maior paz, entendeu? Jantando. E quando a polícia chegou lá, tudo, apreendeu ele, né? E ele foi de forma espontânea, os pais também levaram ele lá para a delegacia. E agora vem uma parte que talvez é uma das mais complicadas aqui no sistema brasileiro, que é o seguinte. Nos Estados Unidos, eu vi esse caso já faz muitos anos, e eu posso estar errado quanto aos detalhes. Mas vocês conhecem o sistema americano. E lá não tem conversa. Na grande maioria dos estados americanos não tem conversa. Você é menor de idade lá para eles? Ah, cara, foda-se. Você vai responder pelos seus crimes. E esse caso que eu vi era justamente de dois meninos assassinos, né, em que eles... Dois meninos, né, se eu não estou enganado, de 12 anos... Eles se juntaram e levaram um menininho que tinham, no seu caso, uns seus 7 anos, 8 mais ou menos. Levaram para um lugar remoto da cidade, assassinaram ele, né? E quando a polícia descobriu e tudo, e o caso foi averiguado, esses meninos de 12 anos foram presos, eles levaram a perpétua, cara. Eles levaram... tem 12 anos de idade? Não. Eles não ligaram. E aplicaram a pena máxima, porque foi comprovado que eles cometeram esses assassinatos com requintes de crueldade sobre esse menininho. E eles receberam tudo que era direito, no caso uma prisão perpétua, né? Eu imagino que não era possível uma pena de morte nesse caso. E aí você chega aqui no Brasil, e o que houve com o nosso rapaz de 16 anos de idade? Aqui no Brasil não tem um adolescente, né, um menor, ele não comete crimes, ele comete atos análogos a crimes. E no caso, esse ato análogo foi justamente do que este rapaz foi acusado, que é um ato análogo a homicídio. E também com outros agravantes, como por exemplo as vítimas não terem o direito de defesa, requinte de crueldade, etc. E aí você pode se perguntar, ouvinte, quantos anos, o que vai acontecer com esse rapaz? Ele recebeu o máximo que é possível, né, para menores, nesse caso, receber por um ato análogo a homicídio, que foi 3 anos de internação. 3 anos. E aí você pensa, então ele está preso 3 anos. Não, ele está internado, né, em uma unidade de reeducação e também sob supervisão psiquiátrica. Ou seja, o cara está sendo internado por uns 3 anos. Essa foi a pena dele por matar 4 professoras, ferir outras 10 pessoas e, inclusive, o homicídio de uma menina de 12 anos de idade que recebeu uma bala na cabeça. Um rapaz de 16 anos.
não é, acho que não é pouco dizer que ele recebeu um tapinha na mão e foi liberado, né? Então você vê essa discrepância entre o que é um sistema de justiça punitivo, no caso dos Estados Unidos, e um aqui, né, que graças à Constituição de 88 tem, justamente para a lei do menor, né, do menor e adolescente, tem um intuito reeducativo. Agora, ouvinte, eu lembro que no vídeo do Pichote nós falamos um pouco sobre isso, do que é a reeducação, de que cada um pode ter o seu pensamento. Mas uma opinião pessoal, eu acho que um rapaz de 16 anos que feriu 10 pessoas, matou 4 professores indefesos e também matou uma menina de 12 anos, 3 anos internado não é a resposta. E nunca vai ser a resposta. Agora, o que poderia ser, bem, aí eu vou deixar com vocês o que vocês acham que seria o mais adequado. Mas o mínimo, para mim, o mínimo é ser julgado como um adulto. E eu acho também que nós já estamos cansados de ficar discutindo isso, né? Toda vez que aparece um crime, principalmente agora se tratando do assunto de massacres escolares, em que praticamente todas as vezes que um menor for fazer isso, por exemplo, se os rapazes de Suzano estivessem vivos, né? Que, se vocês lembrarem bem, eles se suicidaram no final do massacre. Eles também poderiam, no máximo, e eu tenho certeza que também pegariam a mesma pena de 3 anos estando em unidade socioeducativa e depois estariam completamente livres. Porque aí, na teoria, né, graças ao sistema penal brasileiro para menores, eles estariam, com toda certeza, completamente reeducados e prontos para retornar à sociedade, né, como uns anjinhos. Então, uma consequência desses ataques é justamente a sociedade. Isso já é um assunto de muito tempo, uma pauta de governos passados, que era justamente rever e reavaliar essa questão do estatuto da criança e do adolescente nesse sentido penal, né? De diminuir eu lembro que foi um tópico muito, muito comentado, essa questão de reduzir a maioridade para 16 anos. Mas a cada ataque que passa, a cada barbaridade assim que nós vemos, e também aqui no Brasil não é segredo para ninguém que a idade para crime parece que a cada década vai abaixando cada vez mais, né? Na verdade, por exemplo, se você pegar, sei lá, o exemplo do Pichote, do Queiro, né, que eu comentei sobre o livro também, e outros, você vê que o que tem de criança que está no mundo do crime não é brincadeira, cara. Criança mesmo. Menos de 10 anos, ou menos de 16, entendeu? E todos eles recebem esse mesmo tratamento. E então está havendo sim uma ignição nesse tópico de novo, mas sabe-se lá quanto tempo até eles reaverem tudo isso, né? Até a nossa Constituição, que é uma grande de uma mãe para com esses menores infratores, ser revista. A gente não sabe. Mas a tendência é que esse tópico fique ainda mais em evidência se acontecerem, e vão acontecer. Isso é uma coisa muito triste de se dizer, mas vão acontecer. Eu não tenho dúvida disso, irão ocorrer outros atentados. E o Brasil, cara, eu tenho 99% de certeza que não são 150 milhões de reais para o Brasil todo que vão ser suficientes para ajudar. Eu imagino que muitas iniciativas por parte dos governos municipais e estaduais criarem parcerias para começarem a armarem as escolas, o que vai de fato reduzir o tempo de resposta. Isso é uma coisa muito importante para não acontecer mais esse tipo de barbaridade do rapaz chegar lá com arma e tudo na primeira escola e sair andando depois para a segunda e ainda ter tempo de voltar para casa dos pais e jantar. Esse tipo de barbaridade não pode mais ocorrer. Isso é um absurdo, é uma vergonha. E este rapaz de 16 anos, né? No caso, então este foi o destino dele.
receber esses 3 anos. E daqui, mais ou menos, se no caso foi em novembro de 2022, lá por 2025, se a legislação se cumprir, ele estará aí de volta às ruas, estando com certeza um cidadão reabilitado e pronto para a vida em sociedade, como se nada tivesse acontecido. E essas 4 professoras e também essa menina de 12 anos continuarão mortas. Desta forma, no dia 5 de abril, houve um atentado em Blumenau, numa creche, pela parte da manhã, em que 4 crianças, numa média de idade entre 4 e 7 anos, 3 meninos e uma menina, foram mortas por um sujeito que invadiu essa creche. Ele só entrou lá, armado de uma machadinha, e começou a golpear essas crianças na cabeça, completamente desordenado, só saiu por aí cometendo a chacina. E outras 5 ficaram feridas. E isso ocorre menos de 10 dias depois de uma escola lá em São Paulo ter sido alvo de um aluno que acabou matando a própria professora com um golpe de faca e deixou umas outras 3 feridas, né? Esse caso na creche de Blumenau impactou muito o Brasil, porque antes realmente os casos já estavam ganhando uma notoriedade muito grande por serem escolas, no caso, mas nunca a média de idade das vítimas foi tão baixa, nunca de uma forma tão... Todos esses crimes são bárbaros, no entanto, quando acontece em uma creche, e realmente, e ainda mais que foi cometido por uma pessoa que não tinha absolutamente nada a ver, não tinha nada, nenhum tipo de narrativa de bullying, nenhum tipo de coisa assim. Foi um sujeito de 25 anos que já tinha passagem pela polícia. Ele tinha passagem por porte de droga, lesão corporal, dano ao patrimônio e etc. E ele simplesmente começou a entrar lá na creche e cometeu o massacre. Por enquanto, a polícia diz que está investigando se houver algum outro envolvido nesse ataque. No entanto, por enquanto, nada até agora. E esse crime, cara, ele é muito chocante justamente pela falta de fatores de motivação que ligam o assassino. Não, foi simplesmente um caso de um cara que, por enquanto, né, nós não temos mais informações, no entanto, que tudo indica que deu a louca, estava sob efeito de alguma coisa, chegou lá e começou a chacinar as crianças, né? E foi justamente esse caso que começou lá em Santa Catarina, no sul, e também que, como eu comentei, o próprio ministro da Justiça começou a estudar, dar essa verba, né, e também justamente o pouco intervalo entre os crimes, né, no caso aquele em março, o que um rapaz, né, lá, que chegou na escola e matou a professora a facadas. E agora, justamente alguns dias depois, teve esse ataque em Blumenau, em que começou a ter essas ideias, essas novas iniciativas de dar 150 milhões de reais, distribuir entre os municípios e os estados, né? E tentar outras formas efetivas de investir mais em tecnologia, em seguranças privadas para estarem presentes nessas escolas. No entanto, uma coisa curiosa que vem acontecendo em torno desse caso lá de Blumenau é que vem mostrando muito desses efeitos paralelos que a sociedade vem apresentando, porque você pensa, porra, já não basta essa barbaridade, mas estão rolando em outras partes também coisas absurdas, cara. Por exemplo, saiu uma notícia assim muito recentemente que a secretaria lá de Santa Catarina começou a apurar uma denúncia
sobre um professor que do nada chegou numa aula, né, numa aula de ensino médio, e começou a apoiar esse ataque à creche. E isso foi lá em Joinville, que também é em Santa Catarina. E o cara chegou, esse professor, né, que trabalha numa escola estadual, a Jorge Keller, lá em Joinville, ele chegou numa aula de primeiro ano de ensino médio e ele foi comentar sobre a tragédia que atingiu a cidade de Blumenau, né? E do nada, assim, ele começou a falar que mataria uns 15, 20, que entraria com 2 facões, um em cada mão, passar correndo e, nas palavras dele, acertando as crianças. E aí os alunos começaram a ouvir esse negócio, que foi demorando um tempo, começaram a gravar e denunciaram. E aí hoje em dia esse professor, né, depois dessa denúncia ter sido apurada, é possível até que ele comece a usar tornozeleira eletrônica. Ele também já foi expulso do colégio. E mais informações estão vindo. E não só isso, mas também depois desse ataque em Blumenau, foi encontrado um aluno lá em Santa Catarina, também, numa cidade bem próxima de Blumenau, que ele simplesmente foi denunciado que ele tinha uma machadinha também dentro da mochila dele. Que os alunos os colegas dele começaram a denunciar que ele tinha levado uma machadinha para a escola. E de fato, lá, chegando a polícia e tudo, descobriram que dentro da mochila dele ele tinha levado uma machadinha artesanal para a escola. Lá, no caso. Então, um negócio absurdo e que tem uma proximidade assim bizonha com esses eventos, né? Em que, à medida que o tempo passa, vai cada vez mais se mostrando que o tempo entre um e outro pode estar diminuindo e que novos ataques podem vir a ocorrer, cara. E vai saber onde, né? Você teve esse caso de março, agora um caso de Blumenau, né? E por isso medidas estão sendo estudadas para justamente ajudar no combate a esses ataques. Tanto é que uma delas, isso foi uma notícia bem recente também, foi que a polícia lá de São Paulo ela simplesmente começou uma operação nas redes sociais, no Twitter e também abrindo disques e denúncias, em que eles identificaram 279 planos de possíveis ataques em escolas assim, no período de uma semana. E eles começaram a executar planos de busca e apreensão em casas, de postagens de alunos em redes sociais que aludiam, né, a possíveis ataques. E eles começaram a entrar lá. E isso é um fenômeno que aqui no Brasil eu sinto que é de fato epidêmico. Que a cada novo ataque surge uma nova motivação para acontecerem novos ataques, pessoas tentando copiar, né? Não só agora o Columbine, mas todos derivando a ideia, a forma de se vestir justamente de lá. E agora parece que precisou desses ataques em sequência para a polícia de fato começar a tomar uma ação mais enérgica. Nesse caso, de começar com os mandatos de busca e apreensão para sair por aí nas casas dessa rapaziada que simplesmente acha bonito sair postando por aí. Mas não só, nesse caso, uma novidade dessa operação é que não foi só utilizada essa busca em redes sociais, mas sim denúncias de próprios estudantes que disseram que havia, por exemplo, ameaças em bilhetes em escolas, que agora lá em algumas escolas de São Paulo teve alguns alunos que fizeram ameaça assim, bilhete, dizendo não vem amanhã não, que senão você vai morrer, um negócio assim. Alguns deles, obviamente, brincadeira, mas outros também que realmente botou medo, né, nos docentes. E a polícia foi acionada nesses discos de denúncias. E eu imagino que isso é uma coisa que só vai piorar com o tempo, se começarem de fato a levar isso mais a sério e começar a investir o que é necessário para começar um combate efetivo contra esses ataques. E infelizmente, a tendência aqui no Brasil é que eles comecem a aumentar cada vez mais.
né? No entanto, isso também leva ao mesmo debate americano de que tipo de medidas podem ser tomadas para evitar isso, cara. Que nós vemos uma constante. Obviamente, em alguns casos não tem isso. Por exemplo, esse caso no ataque à creche. Que esse caso, um pouco antes de comentar sobre isso, esse caso desse ataque à creche, ele me lembrou bastante um ataque que teve no Japão, que era de um assassino de idosos. Só que lá, nesse caso do assassino de idosos, ele tinha uma clara motivação. Nós ainda não temos informações se o assassino do ataque em Blumenau também tinha uma motivação parecida, ou se tinha alguma motivação, um motivo para ter feito essa cena, porque por enquanto não temos informação nenhuma. No entanto, este caso lá no Japão, e que também talvez, se vocês quiserem, vale a pena trazer aqui na Boca do Crime, em que ele entrou num asilo de idosos e começou a matar os idosos. E ele dizia que a motivação dele era justamente porque os idosos, assim, não só idosos, mas também um asilo que também abrigava deficientes mentais, idosos, etc. Mas que os idosos e esses deficientes mentais eram pessoas inúteis para esse assassino, né? Então ele estava fazendo um favor para a sociedade em livrar eles. E eu me pergunto se esse assassino lá de Blumenau também tinha uma motivação assim doentia nesse sentido também. Mas por enquanto ainda não temos nada. E nós podemos também trazer mais informações em um vídeo futuro, se vocês quiserem, que nós façamos uma cobertura de outros ataques, até talvez um especial sobre o ataque de Suzano, né, que trazer toda a cronologia dos fatos pode ser bastante informativo, revisitar algumas coisas, até pelos laços que eles têm com o Dogola. A gente tem bastante informação aí sobre isso, hoje em dia, alguns anos passados, do fato. No entanto, isso leva, justamente voltando àquele ponto, de o que pode ser feito para combater essa epidemia de massacre, essa idolatria. E aí você vai ver, por exemplo, pessoas falando sobre o bullying, que um traço comum entre essas pessoas que cometem esses ataques, esses massacres, essas tragédias, é justamente que eles sofreram bullying. E muitas vezes em escolas que eles passaram. No caso, o autor do massacre de Suzano, eles tiveram relatos que eles sofriam bullying. No caso, este rapaz do ataque no Espírito Santo, ele relatou que ele sofria muito bullying constantemente, no caso que ele era chamado de homossexual constantemente lá na sala dele, e que ele também era muito zoado por ser uma pessoa introvertida, e ele acabou assim se radicalizando com o neonazismo, e principalmente ele cita que uma das grandes fontes foi a internet. O que nós vemos que também é outra constante, que muitas dessas pessoas elas vão se radicalizando na internet e com ideologias, como por exemplo o nazismo, né? No caso, nos moldes parecidos novamente com o de Columbine. E no caso, tanto é que este rapaz do Espírito Santo ele usava uma suástica e no braço direito, né? Então é um ponto a se considerar sobre que formas também nós podemos incentivar isso dentro das escolas. Mas isso também leva a outra pergunta de o bullying, muitas vezes, isso é uma coisa que acontece nos Estados Unidos, que vem sendo falada com muita frequência, é que o bullying, ele não mais, muitas vezes, ele é feito assim, porque tem essa concepção de que esses ataques muitas vezes são feitos por pessoas que sofreram bullying, e eles querem uma forma de vingança se não contra as pessoas que fizeram bullying, anos depois, assim como uma forma de se vingar contra a sociedade, né? Que eles culpam a sociedade por ter ridicularizado eles, por ter tratado eles dessa forma, por eles terem acabado dessa forma ao longo dos anos, não terem sido ajudados. Então eles usam isso como uma forma de vingança, vão lá e cometem os ataques, os atentados, né? E vem essa ideia de que com o tempo, com esses ataques,
a tendência é que o bullying de fato diminua, porque as pessoas vão ter medo, né? Não sei o quê. Mas na realidade o que acontece é o contrário, é que o bullying hoje em dia, aqui no Brasil, isso é uma diferença determinante entre Brasil e Estados Unidos. Eu sinto que aqui no Brasil nós ainda temos muito essa cultura de zoeira, de ser um bullying mais na sua cara. No entanto, lá nos Estados Unidos, isso é uma coisa que vem sendo noticiada recentemente, é que o bullying ele vem se transformando no sentido de ser um bullying velado, entendeu? De ser uma pessoa evitada, de não necessariamente o cara chega lá e te zoa e bota a sua cara na privada e te dá um cuecão, que nem a gente vê nos filmes, né? Que acontece dessa forma. Hoje em dia o bullying é muito mais feito de forma velada, da pessoa ser evitada mesmo. Ser um completo estranho, ninguém falar com ela, o povo começar a evitar ela, ou até mesmo aconteceu o fenômeno de dizer que a pessoa tem cara de atirador e ter medo, um medo real de uma pessoa que muitas vezes não tem nada a ver, nunca pensou nisso. Então são diferenças fundamentais, mas que aqui no Brasil a tendência, a gente vai ver que apesar de ter demorado um pouco mais para engrenar, né, no caso esse aumento no número de ataques, também está acontecendo as mesmas coisas. Hoje em dia é uma cultura do medo que vai se desenvolvendo por aqui, né? Assim como há nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos a epidemia desse medo de ataques escolares já vem há muitos anos, mas aqui no Brasil eu sinto que isso vai começar a se desenvolver com mais força agora, e nós temos que encontrar formas e métodos de responder isso. E realmente não sei. Eu sinto que 150 milhões e um tapinha nas costas da rapaziada dizer, se virem aí com essa grana aqui, eu sinto que não vai ser o suficiente. Mas então é isso, ouvintes. Eu agradeço bastante a presença de vocês. E semana que vem nós iremos retornar com a série do Canto dos Malditos. E nisso, se vocês quiserem algum tema futuro relacionado a algum outro ataques passados, que nós façamos uma cronologia mais detalhada, fiquem à vontade para sugerir, ou também quaisquer outros temas, fiquem à vontade para sugerir aí nos comentários. Muito obrigado por estarem presentes aqui em mais um episódio do Da Boca do Crime e valeu! Na Boca do Crime.